Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Gostaria de, juntamente de vocês, relembrar uma parte muito conhecida, porém gloriosa e cheia de fundamentos, que é aquela passagem que Jesus, após ter feito aquela multiplicação de pães e peixes, despedir a multidão. E ele disse assim para os seus apóstolos: vão na frente, já entrem no barco e atravessem para a outra banda do lago, para que a gente chegue em Genezaré. Só que eu vou ficar aqui despedindo a multidão e vocês já sigam em frente. Depois a gente se encontra. E assim fizeram os discípulos, entraram no barco e foram navegar pelo lago até que alcançassem, portanto, a outra banda, assim como Jesus lhes ordenara. Só que Jesus não vai assim tão imediatamente com eles. Ele despede a multidão e ele vai ao monte orar. Ele fica ali à parte, como diz a palavra. Aqui está nessa parte um fundamento muito grande, que é a importância da oração. O próprio Senhor orava, conversava com o Pai. Ele entendeu a sua missão. Ele sabia o que iria passar e enfrentar. Só que aqui na terra, ele era um homem como qualquer um de nós. Seu corpo agora era revestido de carne como nós somos, cheio de limitações, dores, cansaços, enfados, fadigas. Então, nas suas orações, ele conversava com Deus. Ele pedia força para cumprir a sua missão, para que ele pudesse chegar até o fim. Na mente dele, como um filme, rodava todas as cenas daquilo que ele iria passar. Toda a ingratidão humana. Depois que o viram libertando cegos, coxos, endemoniados, paralíticos, ressuscitando mortos, falado claramente da palavra, o matariam, crucificado. Depois de espalhar tantas bênçãos aqui na terra, seria morto com uma morte de maldição, porque morrer na cruz era só para os malditos, os que eram considerados malditos pelo povo, pelas autoridades, pelos sacerdotes, por todos aqueles, principalmente que lutavam contra o Senhor e rejeitavam a sua palavra e não o aceitaram como o Messias. Nesse pedaço eu falo para você, meu irmão e minha irmã, ore a Deus, não desiste de falar com Deus, não. Você tem uma missão, tem medo às vezes, como eu também, de a gente não chegar ao final, de não cumpri-la. Mas a oração feita com fé, ela nos aproxima de Deus e o Senhor nos dá força para a caminhada. Não deixe de bater nas portas, não deixe de clamar, não deixe de buscar o Senhor. Estamos ainda num tempo em que Ele pode ser encontrado. Se você bate na porta, ela se abre. Se você clama, você é ouvido. Se você busca, você encontra. O inimigo luta muito contra você. Sua vida é cheia de problemas, percalços. Mas saiba que o Senhor está com você, está comigo, está conosco. É promessa dele. Estar conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Um dia tudo acaba aqui. A gente vai vencer. Aí moraremos na pátria celeste, na Sião celestial, que já está preparada, que já está pronta, só nos esperando. Ali não tem lágrima, não tem tristeza. Então, persevere em oração. Persista nos seus clamores. Nunca desfaleça na fé. Lembre-se, o Senhor está conosco. A oração é uma ferramenta importante, é um dom valioso que Deus nos deu. E o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Ele usou o dom da oração.
Ele conversou com o Pai. Do Pai veio virtude, do Pai veio força, e ele cumpriu com sucesso a sua missão. Foi, na verdade, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para nos dar a vida. Agora ele está glorificado, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por você. Por isso, ore sempre, peça tudo a Deus em nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma certeza absoluta, os bons desejos do seu coração serão atendidos. Glória ao santo nome do Senhor. E ele fica ali até próximo da quarta vigília da noite, ou seja, aproximadamente até 3 horas da manhã, ele ainda estava ali. Era o comecinho da quarta vigília. E os apóstolos, os discípulos, iam atravessando o mar e de repente um forte vento veio. As águas se agitaram. O barco começou a balançar. O vento vinha contra eles. Eles estavam afadigados, remando, cansados, e o barco parecia que não saía do lugar. Não é assim que está a sua vida? A tempestade veio, os ventos fortes, as águas se agitaram, você rema o seu barco, parece que a sua vida não sai do lugar, mas o Senhor vai te fazer uma surpresa. Talvez, num primeiro plano de pensamento, você fique assustado ou assustada, mas não tema. É o Senhor vindo ao seu encontro de um jeito que você nunca viu, de um jeito que você não entende e talvez nunca entenderá. Mas o que importa é que Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa providência, Ele vem em nosso auxílio sempre que nós precisamos. Os discípulos estavam desesperados. Vamos morrer, o barco vai afundar, o barco vira agora. Cadê o mestre? Ele nos abandonou. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não nos abandona. Ele é conosco. Ele está sempre de trás da parede. Ele reluz pelas grades. Ele está nos observando. E Ele tem em suas mãos tudo o que a nossa alma precisa. Quando o Senhor percebe que era a hora dele agir, Ele vem andando por cima das águas, como se pegasse uma simples estrada, um simples trilho, e Ele vem tranquilamente ao encontro dos discípulos. Quando eles veem aquele vulto no meio das águas que se agitam, dos ventos, eles viram apenas um vulto, já era de noite, não se enxergava bem. E eles ainda com uma crença ainda a ser moldada, tinham alguns costumes, algumas crenças que não batem com o Evangelho. Eles disseram assim, é um fantasma. Olha no que eles creram que existia fantasmas na época. E eles assim pensaram que o Senhor Jesus era um fantasma que vinha andando por cima das águas. Quando o Senhor Jesus percebe que eles estão temendo, que eles estão assustados com o que estão vendo, meio assim no relento, vendo mal aquele vulto, o Senhor Jesus disse, não temam, tenham bom ânimo, sou eu. Quando Pedro escuta aquilo, meio ainda duvidoso, ele diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu vá me encontrar contigo, que eu também ande por cima das águas, vem Pedro. Pedro se anima, tem atitude, tem ousadia, tem coragem, tem fé. Ele sai do barco, não olha as águas agitadas, não percebe a força do vento, porque quando a gente está com aquela fé forte, viva dentro de nós, a gente não olha se o vento está forte, se está fraco, se está chovendo, se está frio, se está calor, se está ventando ou não, se tem tempestade, se não tem, se tem inimigo nos cercando à nossa volta. A gente se enche de fé, de uma força e vai. E Pedro foi. Pedro dá alguns passos por permissão de Deus, mas de repente a fé vacila. É isso que não pode acontecer, irmãos. A nossa fé não pode vacilar. Pedro, no seu vacilo, teme a força do vento, as águas agitadas debaixo dos seus pés. Talvez olhe para trás e vê o barco virando, ou quase virando. E aí ele vai afundando. Quando ele percebe que vai afundando, o desespero o toma. Senhor, me socorre, me salva. Eu estou afundando, eu estou indo para o fundo, Senhor. Jesus vem tranquilamente, estende as mãos, pega na mão de Pedro, puxa para cima e diz para ele, por que duvidaste, ó homem de pequena fé?
Se você acredita, você viria ao meu encontro e nós voltaríamos andando por cima das águas até chegarmos ao barco. E quando ele chega no barco com Pedro, todo molhado, Jesus também estava molhado, né, por causa das águas que batiam, mas Pedro porque foi ao fundo. Jesus chega no barco e, para assombro de todos, ele fala com o mar, ele fala com o vento e tudo se aquieta. Quando os discípulos viram aquilo, aí que parece que eles acordaram, porque lá na multiplicação dos pães, dos peixes, parece que eles não entenderam. Era tanta obra, tanta coisa bonita, muita informação, muita contemplação. Parece que eles estavam confusos, meio que sonhando. E eles chegam aos pés do Senhor, o adoram e dizem: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. E alguém pergunta: quem é esse? Que até para os ventos, para os mares, ele dá ordem. E quando eles chegam lá do outro lado, em Genezaré, as pessoas ficaram sabendo, o conheciam, começaram a chamar enfermos de todos os lados, endemoniados, e viram que era muita gente para o Senhor atender. E eles disseram: Senhor, permita que esse povo pelo menos toque nas orlas dos seus vestidos, e eles vão ficar sãos. E assim aconteceu, as pessoas vinham, tocavam nos vestidos do Senhor, dele saía a virtude, desprendia aquela coisa boa, e todos eram curados, todos eram libertos, espíritos saíam, enfermidades cessavam, e o nome do Senhor era glorificado por todas aquelas redondezas. Então está aqui, meu irmão. Primeira lição dessa passagem: ore a Deus. Creia que o Senhor está te ouvindo, que Ele te responderá e que em breve tempo Ele virá ao seu encontro. Não deixe de orar. Orou agora, não veio uma providência, ore a segunda, ore a terceira. Faça como aquela mulher que incomodou aquele juiz iníquo até ela receber uma obra. Aquele homem não temia a Deus, não temia os homens. Não estava um pingo sequer com desejo de atender aquela mulher, de resolver a causa dela. Mas de tanto ela insistir, ele se sentiu incomodado. E ele deu a causa ganha. E ela não ficou envergonhada diante do seu adversário, diante do seu perseguidor. Ore a Deus. A sua vitória será muito grande. Seu adversário ficará confundido e envergonhado. E você sai desse estágio de humilhação e vai para um estágio de exaltação. Porque Deus, por Cristo, através do Espírito Santo, exalta os seus filhos na face da terra. Lição número 2. A fé. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que a fé move montanhas. Sem fé a gente não agrada a Deus. Com fé a gente agrada a Deus e ainda vê montanhas se movendo. Vê pedras rolando. Vê mares, rios, oceanos se abrindo. Fogueiras se apagando, espinheiros se arredando. Caminhos se tornando limpos, portas se abrindo. E nós cantando a nossa vitória. Tenha fé. Enquanto Pedro teve fé, ele andou por cima das águas. Quando a sua fé vacilou, ele foi para o fundo. Geralmente a gente vai para o fundo quando a nossa fé vacila, quando no auge de uma prova ou de uma dor, nós vacilamos e nós nos entregamos. A gente vai para o fundo, irmãos, quando percebe a força dos ventos e das águas. Mas quando tem fé, parece que não tem vento, parece que não tem tempestade, parece que não tem dificuldade. Pela fé a gente vence. Aí acontece o terceiro ponto dessa palavra, que é a ousadia. Pedro, além da fé, teve a ousadia, teve a coragem. Enquanto ele teve ousadia e coragem, ele foi. Mas quando a fé vacila e o medo chega, ele afunda. E ele grita: Senhor, me socorre, me salva, eu estou indo para o fundo. O Senhor viu a fraqueza dele, viu que ele era um homem muito limitado, que a fé ainda tinha algumas variações, e o socorreu. Mas ele disse: Pedro, se você acredita, por que você duvidou? Você teria
conseguido ir e vir andando por cima das águas. Meu irmão e minha irmã, as águas estão agitadas, os ventos vieram, por que não dizer as tempestades? Mas tenha fé, você vai andar por cima das águas de suas provações e você não vai para o fundo. Tenha fé e a vitória será muito grande. Tenha fé, o castelo do teu inimigo cai. Tenha fé, a espada da fé, e você vai combater um bom combate. E você vai ver que Deus está do seu lado. Tenha ousadia, tenha coragem. Faz como Ana, quando você orar, conversar com Deus. Não faz uma oração comum, conversa com Deus, como se você estivesse numa cadeira e Deus noutra. Vai com calma falando sobre a sua vida. Ele já sabe de tudo, mas não importa. Senhor, eu estou passando por isso, eu preciso disso. Eu creio no Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo o Teu nome. Eu creio que para o Senhor não tem nada impossível, que tudo também para mim que estou crendo, tudo é possível também. Me ajuda, Senhor. Minha família está assim, minha causa está assim, meu trabalho está assim, minha saúde está assim, meu espírito está assim, minha alma. Me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Mas ora com segurança, sabendo que você vai receber mais cedo ou mais tarde. E olha, depois que o Senhor Jesus chega lá do outro lado, quanto milagre ainda fez. Saiu virtude dele. Ore. Pela oração, toque nos vestidos do Senhor. Lá do céu vai sair muita virtude. E você vai ser curado. E você vai ser curada. Por nada e por ninguém dessa vida, perca a sua fé. Fica firme no Senhor. Fica firme no teu servir. Fica firme no deserto da sua provação, na terra do seu sofrimento. O Senhor está chegando. O Senhor vai aparecer. Ele é muito bom. Ele não te deixou sozinho. Ele não te desamparou. Ele jamais vai te desamparar. Você está aí numa terra chamada terra do esquecimento, mas o Senhor vai mandar um anjo atrás de você. Hoje você está faminto, faminta das coisas dos céus. O Senhor vai te colocar na mesa dele, uma mesa que ele vai preparar diante dos seus adversários, e vai te servir do bom, e vai te servir do melhor. Não desanima da vida. Seu barco não vai afundar. Você vai chegar do outro lado. Você vai ancorar em segurança. Porque Deus te conhece, por dentro e por fora. Sabe como está o seu coração. Sabe como está a sua vida. Que dificuldade, que complicação, que momento. Maior do que tudo isso que você está enfrentando é Deus, é a sua palavra, é o seu poder. Nunca se esqueça, você carrega em seu coração gloriosas promessas. Promessas que não é o irmão Ignaldo que faz, nem um amigo seu da terra. Promessas que estão descritas na Santa Palavra de Deus. O Senhor prometeu que estaria com o seu povo. O Senhor prometeu que os nossos adversários não nos venceriam. O Senhor disse que a sua igreja, que somos nós, seríamos filhos e filhas perseguidos, perseguidas, mas que jamais seríamos vencidos. O Senhor nos derramou e nos derrama todos os dias da sua paz. Que o orvalho celeste caia sobre a sua cabeça como um óleo e te traga agora a libertação. Meu irmão e minha irmã, para encerrar essa palavra, receba aí as virtudes dos céus, a paz de Deus sobre a sua vida, se você crê. Hoje as suas atitudes serão outras. Hoje o seu comportamento será outro. Se você crê que Deus está na sua vida, as coisas não começam a mudar amanhã. Começam a mudar agora. Não vai ser aquela mudança externa primeiro. Vai ser uma mudança interna. Deus vai te limpar por dentro. Vai derrubar os adversários gigantescos que estão aí dentro de você. Os gigantes do medo. Os gigantes da hesitação. Os gigantes do pessimismo. Os gigantes do fracasso. Tudo cai com uma pedrada que desce do céu. Deus também tem uma funda lá. Os anjos pegam e atiram contra os seus gigantes e eles caem. Vai ter uma limpeza aí dentro de você, porque você é templo e habitação do Espírito Santo. Deus vai te colocar em liberdade. Depois que isso acontecer, diante dos seus olhos, você vai começar a ver coisas boas. Será o cumprimento da palavra. Serão as promessas de Deus se cumprindo em sua vida.
Essa é a mensagem de hoje. Deus te abençoe grandemente.